Quantas vezes aparecem desafios em sua vida financeira que te fizeram sentir medo e incerteza? Todo ser humano já passou por isso e é natural questionar-se frente às adversidades. A prosperidade financeira em si não é atingir um ponto onde não existam mais dificuldades e incertezas, mas sim adquirir a força e o brio de agir apesar do medo. E nos tornamos heróis de nossa própria vida, agindo guiados por aquilo que nos move, a nossa verdadeira essência. Todos nós podemos assumir o controle de nossas vidas financeiras se nos tornarmos esse herói. E mais, nos tornamos heróis da vida de outras pessoas que nos cercam, proporcionando a elas bem-estar, oportunidades e novas experiências a essas pessoas que a gente ama. Na videoaula de hoje, nós vamos explorar como despertar o arquétipo do herói dentro de nós, dominando as 12 tarefas para a prosperidade financeira, inspiradas nos 12 trabalhos de Hércules e, assim, construir uma vida de sucesso e abundância. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e a minha missão é te ajudar a prosperar descobrindo qual é o seu arquétipo e o seu propósito de vida. Seguindo a nossa jornada por esse mundo fascinante dos arquétipos, hoje nos encontramos diante da figura grandiosa do herói. Este é um dos arquétipos mais populares e reconhecíveis entre os seres humanos, uma energia que transpassa as culturas e os séculos, manifestando-se em inúmeras histórias e mitos humanos. Um verdadeiro herói, assim como São Jorge, é aquela pessoa que se permite confrontar os seus dragões internos, tomar consciência de suas próprias limitações e ter coragem de agir apesar delas, transformar essas limitações em oportunidade. Esse é um arquétipo chave no poder de manifestação da prosperidade. Quando se entende isso, e principalmente quando se vive a energia do herói, dificilmente não se terá sucesso. Nossa referência clássica para o estudo de hoje, onde vamos demonstrar como esse arquétipo se aplica na prosperidade financeira, se encontra na história do semideus Hércules, uma figura icônica da mitologia grega. Hércules é um herói famoso por seus 12 trabalhos. 12 grandes problemas que ele teve de superar, resolver, vencer. Uma grande jornada que permitiu com que Hércules se tornasse Hércules. Ao longo desse caminho, ele aprendeu poderosas lições. Ele superou seus medos e venceu desafios com maestria, atingindo o apogeu do seu propósito de vida, ser um grande herói. Veja, não é difícil perceber o porquê esse arquétipo tem o poder de nos mover em direção à prosperidade, ok? A prosperidade financeira, assim como as vitórias de um herói, não vem sem lutas. A economia flutua, surgem desafios inesperados, decisões difíceis precisam ser tomadas. Mas o arquétipo do herói nos mostra que é possível superar estes desafios. Ele nos ensina a coragem para enfrentar os obstáculos, a sabedoria para escolher as batalhas certas e a resiliência para continuar a jornada, mesmo quando a situação parece desfavorável. Hércules, ao concluir seus 12 trabalhos, não só restaurou a sua honra e conseguiu a imortalidade, mas também adquiriu imensas riquezas. Ele nos mostra que a verdadeira prosperidade vem do enfrentamento dos nossos desafios, com honra, e da busca constante por crescimento e superação. Para começarmos a aula de hoje, vamos relacionar cada um desses 12 trabalhos de Hércules com ações que precisam ser tomadas por qualquer pessoa que deseje se tornar herói de sua própria vida e prosperar financeiramente. No primeiro de seus 12 trabalhos, Hércules foi encarregado de acabar com o temível leão de Nemeia,
uma criatura que estava devastando a cidade, mas que não sucumbia a nenhuma arma. Hércules, utilizando a sua astúcia, a sua força, conseguiu encurralar o leão em uma caverna e estrangulá-lo com as suas próprias mãos, demonstrando que, por vezes, enfrentar diretamente os nossos desafios, sem intermediários, é a chave para superá-los. Muitos de nós temos um leão de Nemeia rondando as nossas vidas financeiras, representando aqueles medos, inseguranças que surgem e que rugem alto sempre que nós pensamos em dinheiro. Esses medos podem tomar várias formas, desde o medo de não ter o suficiente, a ansiedade de perder o que já foi conquistado, a insegurança de pensar que eu não vou conseguir ter sucesso. Mas, assim como Hércules, devemos encarar esse leão, não fugindo dele, mas o enfrentando. Isso significa reconhecer e entender os nossos medos, confrontá-los e desenvolver estratégias para gerenciá-los e agir apesar deles. No segundo trabalho de Hércules, ele teve que batalhar com Hidra de Lerna, uma serpente aquática de múltiplas cabeças. Quando uma cabeça era cortada, duas novas surgiam em seu lugar. Para conseguir derrotar essa criatura, Hércules pediu ao seu sobrinho que queimasse o toco de cada cabeça cortada para prevenir o crescimento de novas, conseguindo assim derrotar a criatura. A Hidra de Lerna, com suas várias cabeças que se regeneram, é uma metáfora perfeita para a situação de endividamento que muitas pessoas enfrentam. Cada vez que tentamos resolver uma dívida sem uma estratégia adequada, claro, parece que duas novas surgem em seu lugar, como as cabeças da Hidra. É crucial desenvolver uma estratégia para lidar com as dívidas. Eu venho falando isso, um plano de ação que seja sólido e corte o mal pela raiz. Isso implica estabelecer prioridades de pagamento, renegociar dívidas quando possível e, o mais importante, evitar a acumulação de novas dívidas. Ok? Então vamos ao terceiro trabalho de Hércules, que foi capturar o javali de Erimanto, uma fera que era indomável e que causava estragos na região. Hércules usou a sua astúcia e sua habilidade para dirigir o javali para a neve, onde estava desorientado e menos poderoso. Então Hércules foi capaz, com essa atitude, de capturar o javali. Esse javali representa os nossos impulsos inconscientes, o nosso lado mais animalesco. Se queremos prosperidade, precisamos aprender a dominar os nossos impulsos financeiros desenfreados. Esses impulsos, quando não controlados, podem resultar em gastos excessivos, nos levando a um ciclo de dívidas e instabilidade financeira. O autodomínio é uma habilidade essencial que deve ser cultivada se queremos ter sucesso. Isso significa criar e seguir um orçamento, distinguir entre necessidades e desejos e resistir à tentação de fazer compras impulsivas. O quarto trabalho de Hércules foi capturar a corça serínea, um animal sagrado de Ártemis, conhecido por sua velocidade e agilidade impressionantes. Hércules, no entanto, sabendo de sua enorme velocidade, perseguiu a corça por um ano inteiro, não tentando ganhar na velocidade, o que seria impossível, mas esperando o momento certo em que ela estivesse cansada e vulnerável. Ou seja, Hércules venceu a corça usando a sua persistência e a sua paciência para finalmente capturá-la. Isso simboliza a ideia de que, com persistência e tempo, nós podemos alcançar todos os nossos sonhos, até mesmo os mais difíceis. Só precisamos agir em direção a eles com consistência e persistência, dando tempo ao tempo. O quinto trabalho de Hércules era livrar a região de Estínfalo de aves mortíferas, conhecidas como as aves do Estínfalo. Estas aves tinham penas de bronze que podiam ser lançadas como flechas
e os seus excrementos eram altamente tóxicos. Ao perceber que não podia enfrentar as aves diretamente, Hércules recorreu à sabedoria e usou sinos, dados a ele por Atena, uma deusa grega, para assustar as aves e fazê-las voar. Então ele abateu as aves, uma a uma, com suas flechas. As aves do estínfalo representam os perigos e as armadilhas financeiras que nós podemos encontrar na nossa vida, como fraudes, investimentos ruins, altas taxas de juros. Assim como Hércules, que utilizou sinos para assustar as aves e afastá-las, precisamos nos equipar com conhecimento, educação financeira para navegar pelo mundo das finanças e dos investimentos. Aprender a ler e entender declarações financeiras, orçamentos, planos de investimento e conceitos financeiros. Esta é a chave para identificar e evitar ameaças financeiras. Então, com educação financeira, podemos não apenas afastar as aves de estínfalo da nossa vida, mas também nós podemos tomar decisões financeiras mais bem informadas e seguras. O sexto trabalho de Hércules foi limpar os imensos estábulos do rei Augeas, que não eram limpos há anos e estavam cheios de fezes de animais. Em vez de se esforçar nessa tarefa, Hércules usou a sua criatividade para desviar 2 rios na direção dos estábulos, limpando ambos completamente. Este trabalho ilustra a importância da criatividade para a prosperidade. Todos somos fragmentos do todo. Já falei isso em vídeos anteriores. Ou seja, todos nós carregamos a semente das infinitas possibilidades dentro de cada um de nós. Ser criativo é apenas permitir-se conectar com esse campo infinito de energia e informação que nos abastece o tempo todo. O sétimo trabalho de Hércules foi capturar o touro de Creta, um animal feroz que estava causando estragos na ilha. Hércules navegou até Creta, onde lutou e venceu o touro, capturando-o vivo. E depois disso, Hércules teve de voltar até a Grécia, nadando e carregando o touro com a cabeça acima da água para que ele não se afogasse. Ou seja, para trazer o touro para a Grécia, ele precisou se adaptar, nadar carregando aquele bicho enorme, pesado. Este trabalho representa a resiliência que nós precisamos ter se nós queremos ser prósperos financeiramente. Ou seja, aprender a se adaptar às circunstâncias que a vida apresenta para mim neste exato momento, sem sofrer por conta dessas circunstâncias. É basicamente desenvolver adaptabilidade para não permitir que nenhum fator ou acontecimento externo abale o meu propósito. O oitavo trabalho de Hércules era capturar as éguas de Diomedes, criaturas ferozes e vorazes. Hércules conseguiu dominar essas éguas, dando alimento a elas com a carne de Diomedes, seu próprio mestre. Esse mito representa a necessidade de estarmos munidos da maior quantidade de conhecimento possível, um conhecimento que alimente a nossa incessante busca interna por sentido. Quando nós nos alimentamos de conhecimento, nos livramos de tomar decisões precipitadas ou impensadas. Essa fome de conhecimento deve nos guiar sempre em direção à realização plena. O cinto de Hipólita é um episódio do mito de Hércules que ocorre como o 9º trabalho dele, onde Hipólita era a rainha das Amazonas, que era um grupo de mulheres guerreiras. O seu cinto era símbolo de poder e liderança, e Hércules foi enviado para obtê-lo. O cinto de Hipólita, a rainha das Amazonas, representa a busca e a valorização dos nossos próprios talentos e habilidades. Da mesma forma que Hércules precisou ir atrás do cinto, nós devemos reconhecer e explorar as nossas capacidades únicas para alcançar a prosperidade financeira. Isso envolve identificar nossos talentos, desenvolvê-los, utilizá-los de maneira estratégica em nossas carreiras ou nos nossos empreendimentos. Valorizar nossos próprios talentos nos permite oferecer um diferencial competitivo
seja fornecendo serviços especializados ou criando produtos únicos. Ao abraçar e investir em nossas habilidades, nós podemos criar oportunidades de sucesso financeiro e encontrar um caminho para a realização profissional. O cinto de Hipólita nos lembra da importância de reconhecermos o valor dos nossos próprios talentos e utilizarmos desses talentos como uma fonte de prosperidade. Em seu 10º trabalho, Hércules foi encarregado de capturar os valiosos bois de Gerião. Ele enfrentou um grande desafio lutando contra Gerião e obtendo sucesso ao trazer os bois de volta. Essa história destaca a importância de buscar oportunidades de investimento que sejam valiosas para a gente, enfrentar desafios para alcançar a prosperidade. Os bois de Gerião eram uma posse valiosa e Hércules teve que enfrentar um grande desafio para obtê-los. Da mesma forma, para alcançar a prosperidade financeira, é necessário buscar formas inteligentes de investir nosso dinheiro. Assim como Hércules lutou pela posse dos bois, devemos estar dispostos a dedicar tempo e esforço, dedicarmos realmente para pesquisar e selecionar investimentos que ofereçam retornos satisfatórios. Isso envolve adquirir conhecimento sobre diferentes opções de investimento, diversificar nossas carteiras e tomar decisões informadas, com base em uma análise cuidadosa. Ao investir sabiamente, nós podemos maximizar o potencial de crescimento do nosso dinheiro e aumentar a nossa prosperidade financeira a longo prazo. Em seu penúltimo trabalho, Hércules foi encarregado de obter as maçãs do jardim das Hespérides, um presente dos deuses. Esse mito destaca a importância de valorizar a prosperidade como um presente, ou seja, saber receber, praticar gratidão e contentamento em relação ao que nós já temos. Valorizar o que temos e viver dentro dos nossos meios nos ajuda a cultivar uma mentalidade de abundância, reconhecendo e apreciando as bênçãos que nós já recebemos. Isso nos impede de cair na armadilha da busca incessante por mais e mais, permitindo que encontremos satisfação e felicidade no presente, aqui e agora, independentemente do nosso nível atual de riqueza material. Ao praticar a gratidão, nós reconhecemos a generosidade da vida e abrimos um espaço para atrair mais prosperidade em nossas vidas. E por último, Hércules enfrentou Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava a entrada do mundo dos mortos. Ele superou o desafio e conseguiu dominar a fera, tornando-se imortal. Cérbero, o cão de 3 cabeças, simboliza a importância de buscar o equilíbrio entre o material, o emocional e o espiritual para alcançar uma verdadeira prosperidade. Assim como Hércules enfrentou Cérbero, nós também enfrentamos desafios em cada uma dessas áreas de nossas vidas. Para prosperar, verdadeiramente, não basta apenas buscar a riqueza material, mas também cuidar do nosso bem-estar emocional, mental, nutrir a nossa conexão espiritual com o transcendente. Isso envolve encontrar um equilíbrio saudável entre nossas atividades profissionais, relacionamentos afetivos, práticas espirituais. Ao reconhecer e atender a essas diferentes dimensões, nós podemos alcançar uma prosperidade muito mais completa, encontrando satisfação não apenas na riqueza material, mas também em nossa felicidade emocional e bem-estar espiritual. Buscar esse equilíbrio nos permite experimentar uma prosperidade duradoura e significativa em todas as áreas da nossa vida. Assim como Hércules, nós temos o poder de perseguir os nossos sonhos com coragem e determinação implacáveis. O mito nos ensina que as maiores conquistas exigem esforço, persistência e superação de desafios. Devemos enfrentar os nossos próprios obstáculos internos e externos, desafiando limites e provando a nós mesmos do que nós somos capazes.
É preciso acreditar em nossos objetivos e manter o foco fechado, mesmo diante das adversidades que possam surgir no nosso caminho. A jornada de Hércules nos lembra que o sucesso não vem de forma instantânea, mas ele é construído ao longo do tempo. Devemos estar dispostos a suportar os momentos difíceis, aprender com os nossos erros e persistir com tenacidade. É através da resiliência e da busca incansável pelo que desejamos que transformamos nossos sonhos em realidade. É assim. Ao seguir os passos de Hércules, não devemos temer o desconhecido, mas sim abraçá-lo como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Devemos nos desafiar a ir além de nossa zona de conforto, explorando novos horizontes e descobrindo nosso verdadeiro potencial. Ao longo dessa jornada é essencial buscar apoio e orientação quando necessário, aprendendo com aqueles que já trilharam caminhos semelhantes aos nossos. No entanto, é importante lembrar que a conquista dos nossos sonhos não deve ser obtida às custas dos outros ou de nossos princípios. Devemos agir com integridade, empatia e respeito em nossas jornadas individuais. A verdadeira vitória está em encontrar um equilíbrio entre a busca de nossos sonhos e o cuidado com aqueles ao nosso redor, sempre. Assim como Hércules triunfou nas suas batalhas, nós temos sim a capacidade de superar os desafios que nós encontramos na nossa busca pelos nossos sonhos. Ao adotar a determinação, a resiliência e a perseverança do herói, nós podemos alcançar a realização pessoal e transformar os nossos sonhos em uma realidade próspera. Não devemos desistir, mas sim continuar lutando pelo que acreditamos, sabendo que a jornada em si é tão valiosa quanto a conquista lá no final. Agora que nós já compreendemos como prosperar através da ativação do arquétipo do herói, nós vamos descobrir quais são as principais virtudes que esse arquétipo pode nos proporcionar para a prosperidade financeira. Vamos lá então? A primeira virtude é a coragem. A coragem é uma das principais virtudes do arquétipo do herói. Heróis não se acovardam diante dos desafios, mas enfrentam esses desafios com bravura, com determinação. A coragem não significa ausência de medo, mas a habilidade de agir apesar dele. O herói sabe que para conquistar algo significativo, ele deve estar disposto a enfrentar as suas próprias inseguranças e temores. A segunda qualidade dele é resiliência. Heróis têm uma capacidade incrível de se recuperar de dificuldades e de contratempos, pois sabe como se adaptar em qualquer circunstância. Eles podem ser nocauteados, mas sempre se levantam. A resiliência permite que eles persistam mesmo quando a situação parece desesperadora. Eles entendem que as falhas e os desafios são parte do processo de crescimento e são oportunidades para aprender e se fortalecer. A terceira virtude do herói é a determinação. A determinação do herói é inabalável. Ele tem uma clareza de propósito tão presente que mantém ele focado nos seus objetivos, não importa quão difícil a jornada possa ser. Essa força de vontade interna o empurra para frente, mesmo quando existem obstáculos aparentemente insuperáveis. A quarta virtude é o autossacrifício. Essa é uma das qualidades mais admiráveis do herói. Essa disposição para o autossacrifício. Heróis estão dispostos a colocar os seus próprios interesses de lado e até mesmo arriscar as suas próprias vidas para o bem maior. Isso é um testemunho de seu altruísmo e do amor pelos outros. A quinta qualidade do herói é a integridade. Essa é uma virtude central dele, que adere a um código moral e é guiado por um senso de justiça e equidade. A honestidade, a lealdade e a fidelidade são valores fundamentais para os heróis, e as suas ações e decisões refletem muito bem essa ética.
Muito bem, agora nós sabemos quais são as principais virtudes, qualidades que o arquétipo do herói pode nos proporcionar quando ativamos essa energia dentro de nós para obtermos sucesso financeiro. Então agora vamos descobrir quais são as possíveis sombras que alguém que vive esse arquétipo pode acabar projetando, criando e atrapalhando a sua prosperidade financeira. Tá? Então, uma das sombras possíveis é a arrogância. O herói pode se tornar presunçoso, acreditando que é invencível e pode enfrentar qualquer desafio sem a ajuda de ninguém e sem grandes consequências. Essa arrogância de algumas pessoas que vivem o herói pode levar a decisões precipitadas e despreparadas, o que pode ser prejudicial na área financeira. Uma outra sombra é a teimosia. A determinação do herói pode se transformar em teimosia em algumas pessoas. Ele pode se recusar a mudar de rumo mesmo quando os fatos e as circunstâncias sugerem que um novo plano é necessário. Uma outra sombra é a tendência ao risco. O herói adora um desafio e uma pessoa que vive o herói pode correr riscos desnecessários, muitas vezes colocando tudo a perder. Esse comportamento pode ser perigoso na gestão financeira, onde é necessário um equilíbrio entre risco e segurança. Uma outra sombra é o autossacrifício inadequado. A tendência do herói ao autossacrifício pode ir ao extremo em algumas pessoas quando elas negligenciam suas próprias necessidades e bem-estar para ajudar os outros. Na busca pela prosperidade, isso pode levar essas pessoas a uma negligência da sua saúde, dos seus relacionamentos e da sua qualidade de vida. Uma outra sombra é o heroísmo compulsivo. O que é isso? Alguns heróis podem sentir que devem sempre ser o salvador e resolver todos os problemas. E isso pode levar a um esgotamento e, em termos financeiros, a tentação de resolver problemas financeiros de outras pessoas, muitas vezes à custa de sua própria estabilidade financeira. E agora vamos ver como transformar cada uma dessas sombras possíveis em luz? Vamos lá, então. A arrogância. A arrogância pode ser transmutada em humildade, o que promove uma confiança autêntica. Isso requer o reconhecimento de suas próprias limitações e uma disposição para buscar ajuda ou aconselhamento quando necessário. Isso é importante. Na gestão financeira, isso pode significar procurar a orientação de um conselheiro financeiro ou aprender mais sobre finanças e investimentos antes de fazê-los. E a teimosia? A determinação do herói pode ser usada de maneira produtiva se for combinada com flexibilidade e abertura. Isso pode significar estar disposto a mudar de estratégia ou de plano quando as circunstâncias exigirem. Desapegar de caminhos que não trazem frutos positivos é um excelente começo. E a tendência ao risco? A coragem do herói pode ser uma grande força se for equilibrada com a prudência. Isso envolve considerar os riscos de maneira completa e ponderada antes de tomar uma decisão, em vez de simplesmente mergulhar em desafios sem pensar. Na gestão financeira, isso significa fazer uma análise de risco adequada antes de tomar decisões de investimento. E quanto à sombra do autossacrifício inadequado? Bem, o herói precisa aprender que cuidar de si mesmo é tão importante quanto cuidar dos outros. Isso pode significar estabelecer limites saudáveis e assegurar que as suas próprias necessidades estejam sendo atendidas. Em termos financeiros, isso pode significar assegurar a sua própria segurança financeira antes de se comprometer a ajudar financeiramente em demasia outras pessoas. A sombra do heroísmo compulsivo. Essa pode ser transmutada em uma disposição para permitir que outros assumam responsabilidade e resolvam seus próprios problemas. Isso envolve reconhecer que nem sempre é sua responsabilidade ser o salvador. Na gestão financeira, isso pode significar resistir à tentação de resolver problemas financeiros de outras pessoas que eles mesmos são capazes de resolver
tendo o conhecimento necessário. Lembrando que a transmutação dessas sombras é um processo que é contínuo de autoconhecimento e de crescimento. O equilíbrio é a chave para integrar o arquétipo do herói de uma forma saudável e produtiva. E por fim, como ativar, incorporar, sintonizar com o arquétipo do herói para a nossa prosperidade financeira? Então vamos lá umas sugestões. Defina suas metas financeiras. Como herói em sua jornada, você precisa ter um objetivo, uma meta, um sonho claro em mente. Quais são as suas metas financeiras? Você quer quitar suas dívidas? Poupar para a aposentadoria? Quer começar um negócio? Saber onde você quer chegar é o primeiro passo para chegar lá. Enfrente seus medos. O herói muitas vezes tem que enfrentar os seus medos para vencer. Isso pode significar enfrentar medos e inseguranças sobre dinheiro, aprender mais sobre finanças, tomar medidas para alcançar a segurança financeira. Desenvolva a disciplina. O herói precisa de autodisciplina para superar os obstáculos que vão surgir no seu caminho, com certeza. Isso pode significar ter disciplina para poupar, para investir, resistir a compras impulsivas, fazer um orçamento e cumprir esse orçamento, que é o mais importante. Procure conhecimento e ajuda. Assim como o herói em sua jornada, que ele tem um mestre que colabora com ele, você não precisa fazer isso tudo sozinho. Procure o conselho de especialistas financeiros, leia livros sobre finanças, sobre investimentos, como poupar, como gastar melhor, como aprender a poupar, sabe? A gastar menos com mais consciência. Faça isso. Haja com coragem e determinação. O herói é conhecido por sua coragem e determinação. Quando se trata de suas finanças, isso pode significar ter coragem de fazer escolhas financeiras sábias, mesmo que sejam difíceis, e a determinação de seguir os seus planos financeiros, mesmo quando as coisas ficam mais difíceis. Trabalhe na transmutação das suas sombras. Reconheça o tirano que existe dentro de você. Isso envolve um trabalho contínuo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, crescimento pessoal. Trabalhe para transformar as sombras do arquétipo do herói, como arrogância e teimosia, em forças positivas. Ao incorporar essas qualidades do arquétipo do herói, você estará mais preparado para enfrentar os desafios financeiros e alcançar as suas metas financeiras. Lembre-se, a jornada do herói não é apenas sobre a conquista final, mas também sobre o crescimento e a aprendizagem ao longo do caminho. Para fechar aqui, todos nós temos a energia do herói, o arquétipo do herói, dentro de nós em potencial. Ela pode estar ativada ou não, pouco ativada ou muito ativada. E eu pergunto para você, você sabe o quanto o arquétipo do herói te influencia? Você gostaria de trabalhar melhor essa energia? Então coloca aqui para mim, abaixo nos comentários. Bem, preciso saber o quanto essa energia está presente nas pessoas aqui da minha audiência. E se você quer saber também como ativar a energia do herói em sua vida, eu convido você a fazer seu mapa arquetípico comigo. Para isso, basta você clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. Bom, nós vamos ficando por aqui agora. Eu falei muito, trouxe muita informação. Eu peço que você reveja esse vídeo depois, anote tudo no seu caderno e continue acompanhando os próximos vídeos dessa série sobre prosperidade financeira e permita que a poderosa energia dos arquétipos façam parte da sua vida. Eu agradeço demais a sua atenção até aqui e eu me despeço deixando o meu abraço fraterno de sempre para você. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá!